Ministério da Justiça lança campanha nacional com o nome Desaparecidos. O objetivo é coletar DNA de parentes de pessoas desaparecidas para tentar facilitar uma possível identificação. Mais detalhes com a repórter Aline Rocha. No ar! Nesta semana, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma campanha nacional intitulada Desaparecidos. Esta campanha, na verdade, é uma parceria com as secretarias estaduais aqui do Brasil e consiste na coleta do material genético de pessoas que possuem familiares desaparecidos. Um dado do Ministério da Justiça é que cerca de 80 mil pessoas desaparecem a cada ano aqui no Brasil. A gente vai conversar agora com o perito criminal Pedro Gustavo, ele que é o diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científica e vai poder comentar um pouco mais sobre essa campanha que inicia hoje aqui no estado do Acre, não é isso? Exatamente, Aline. A campanha Desaparecidos é uma iniciativa do governo federal e que no estado do Acre está sendo coordenado pela Polícia Civil por meio do seu Departamento de Polícia Técnico-Científica, onde está inserido o laboratório de DNA, que faz parte do nosso Instituto de Análise Forense. É um projeto que ele tem um viés social, humanitário, de trazer alento àquelas famílias que buscam por entes queridos que eventualmente tenham desaparecidos e que não se sabe o paradeiro. Qual o objetivo? O objetivo é estar estimulando essas pessoas que tenham familiares desaparecidos para que elas compareçam ao nosso Departamento de Polícia Técnico-Científica, no Instituto de Análise Forense, para que a gente possa estar coletando o material genético dessas pessoas e inserido no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Esse banco ele será compartilhado por todas as unidades federativas do Brasil. Eventualmente, se uma pessoa tem um parente que tenha desaparecido, como por exemplo no estado de São Paulo, e esse perfil genético foi inserido aqui no estado do Acre, nós conseguiremos localizar essa pessoa quando esse sistema for interligado e fazer esses cruzamentos. Então é um projeto muito interessante, muito importante. Sabemos que as pessoas que têm um familiar desaparecido, a falta de resposta, ela é pior que às vezes do que saber que aquela pessoa tenha vindo a falecer. Ou seja, o que se busca é a resposta do que realmente aconteceu. A título de curiosidade, no Instituto Médico Legal aqui do estado do Acre, nós temos pouco mais de 50 restos mortais não identificados ou não reclamados, que pode pertencer a alguma dessas pessoas, né, que estejam buscando o seu ente querido. Da mesma forma, também esse projeto ele não tem só a intenção de buscar pessoas falecidas, aquelas pessoas que eventualmente estejam desmemorizadas ou por algum problema de ordem psicológica, que estejam em casas de acolho, em abrigos, em asilos, ou mesmo em situação de rua. Essas pessoas, em um segundo momento, elas serão também convidadas a virem doar o seu perfil genético para que venhamos cruzar essas informações com aqueles familiares que tenham nos procurado. E, igualmente, os restos mortais que estejam nos institutos médicos legais de todo o Brasil, eles também serão inseridos no sistema. Então, nós teremos uma rede de perfil genético muito abrangente, bastante extensa, e nós temos certeza que iremos conseguir localizar várias dessas pessoas e trazer uma resposta para que esses familiares possam finalmente saber do paradeiro do seu ente querido. Diretor, e quem que pode fazer a doação do perfil genético? Somente os familiares de primeiro grau? Isso, os familiares de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, filhos. Essa parte técnica, até o nosso perito do Instituto de Análise Forense, que é o diretor do Instituto de Análise Forense, perito Juliano, ele vai poder te estar explicando melhor sobre como vai ser o procedimento de coleta da parte técnica operacional do projeto. Então, muito obrigada pela sua participação, diretor Pedro Gustavo. E agora a gente vai lá para o laboratório de análise, que é onde vai acontecer uma parte da identificação desse perfil genético. Prontinho, agora a gente está chegando aqui no IAF, que é o Instituto de Análise Forense. E por aqui a gente vai se encaminhar até o laboratório onde acontece a análise
do material genético que será doado pelos familiares de pessoas desaparecidas. Olha só como que funciona por aqui, olha só. DNA forense. Tudo aqui é dividido em departamentos. Olha só, aqui a gente já vê uma sala onde os peritos criminais que trabalham com essa parte fazem todo o trabalho e o nosso entrevistado está nos esperando aqui. Vou deixar a porta aberta para o David passar. Pronto, o perito criminal Juliano, ele que é o diretor do Instituto de Análise Forense e vai poder contar um pouquinho para a gente como que funciona essa análise, porque as pessoas que vierem doar, esse perfil vai ficar guardado, não é todo mundo que tem acesso e esse material genético vai ser usado somente para a identificação do grau de parentesco com pessoas que eventualmente estão desaparecidas, não é isso, diretor? Exato, Aline. A coleta desse material genético se dá por um meio indolor, por meio da coleta da mucosa oral e da saliva dos familiares. Esse procedimento é rápido, tá? As pessoas, os familiares dos desaparecidos que porventura forem doar o seu DNA, devem comparecer aqui no Instituto de Análises Forenses nos dias 16, 17 e 18, 21 e 22 de junho, portando um documento de identificação pessoal e o registro de desaparecimento do familiar. Caso tenha, é importante também que os familiares tragam pertences pessoais da vítima, como escovas de dente, aparelho de barbear, escova de cabelo. No caso de crianças ou bebês, a mamadeira e o bico também é importante porque a gente consegue, através desses pertences, retirar o perfil genético do próprio desaparecido. Juliano, e o ideal é que venham parentes de primeiro grau? Justamente. É importante que sejam parentes de primeiro grau, na ordem de importância como pai e mãe, filhos e irmãos. No caso de irmãos, quanto mais melhor, desde que sejam irmãos de sangue de pai e mãe mesmo. Essa doação é por livre e espontânea vontade, né? Perfeito, ela tem que ser de livre e espontânea vontade. O familiar ele vai assinar um termo de consentimento livre esclarecido, onde vai estar constando os termos da doação da coleta. E também é uma própria segurança do familiar, porque esse DNA ele vai ser utilizado exclusivamente para a identificação dessas pessoas desaparecidas. E não há coleta de sangue? É por outros meios que vocês vão coletar esse material genético? No DNA forense, às vezes se usa a coleta de sangue. Só que no caso deste projeto, Desaparecidos, a coleta é por meio indolor, por meio de uma espécie de cotonete que é passado dentro da boca do familiar. Juliano, e nessa identificação de material genético, essa é uma das máquinas, dos aparelhos que eu imagino que você mais use por aqui, não é isso? Na verdade, esse é o próprio analisador genético. Ele é o último equipamento utilizado no processo de identificação de pessoas, né, por meio do DNA. Só que antes desse equipamento aqui tem uma série de procedimentos que, resumidamente, são a extração do DNA das células, depois a amplificação, né, aumentar a quantidade desse DNA e aí, por último, a análise nesse equipamento aqui que é o analisador genético. Em alguns casos, vocês utilizam a identificação da digital, né? Como, por exemplo, se é encontrado um corpo em Rio Branco ou no estado do Acre. E quando chega no IML, vocês podem utilizar a identificação da digital. Mas caso não seja possível, aí vocês podem recorrer à identificação genética. Nos casos em que não é possível a identificação pelos meios mais convencionais, pela impressão dos dedos, por exemplo, tem que se recorrer à identificação pelo DNA, onde a gente coleta material genético desses restos mortais e também dos familiares, para que a gente possa tentar estabelecer um vínculo de parentesco. Então, por mais que não seja obrigatório, essa seria mais uma estratégia eficiente, né? Na verdade, é a estratégia mais eficiente quando a gente trata de desaparecidos, até por uma questão das situações em que ocorrem os desaparecimentos. Muitas vezes os familiares não sabem exatamente o paradeiro desse desaparecido, não tem a menor ideia do que aconteceu, se foi o desaparecimento na própria cidade onde residem, ou se porventura esse familiar foi para outro estado e acabou tendo um paradeiro infeliz por lá, ou simplesmente ele, por algum problema, não sabe mais responder por si, esteja num asilo, num orfanato. Somente através desse projeto é possível estabelecer esses vínculos a nível nacional e até internacional.
Porque o perfil genético não só do desaparecido como dos familiares vai ser inserido numa rede, e essa rede vai fazer um cruzamento de dados semanal, onde a gente vai poder vincular, por exemplo, desaparecidos do estado do Acre com familiares em qualquer outro estado do Brasil. Muito obrigada, então, pela sua participação. Com imagens de David Chesson, Aline Rocha para o Gazeta Alerta.